Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira, pois é, nós começamos mais um dia na presença do nosso Deus. Sabemos que esse tempo da manhã, esse tempo de termos um momento devocional com Deus, é o que faz toda a diferença nas nossas vidas. Porque começar um dia com a bênção de Deus certamente fará diferença ao longo do seu dia. Trará muitos livramentos e a proteção e a direção de Deus para a sua vida, para os seus empreendimentos e para os seus negócios. Pois bem, queridos, hoje eu quero retomar com você um texto de Filipenses, capítulo 4, verso 6, onde o apóstolo Paulo escreve àquela igreja e dá a seguinte orientação. Ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Escute isso, meu irmão. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, arranca do teu coração toda a ansiedade. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, levem a Deus, apresentem a Deus, entreguem a Deus os seus pedidos. Sabe, queridos, eu me lembro de um tempo, uma das primeiras igrejas, na verdade era uma congregação que eu pastoreei, e quando até domingo à noite pregando, eu me lembrei disso e falei disso na igreja. Tinha um vizinho, 2 casas da minha, e quando eu passava tardezinha antes dos cultos, indo para o culto, ele estava sentado na sua cadeira diária, assistindo televisão, e ele simplesmente virava para trás quando eu passava e gritava: "Ô pastor, ora por mim." Voltava a sua cabeça novamente em direção à sala onde estava o televisor e continuava assistindo a sua televisão. E isso é algo muito comum hoje em dia, nós tentarmos terceirizar uma responsabilidade que é nossa, de orarmos pelas nossas necessidades. É muito bom quando você pode contar com outras pessoas, com o pastor, com o seu irmão, com o grupo de intercessão da igreja, com o grupo de irmãos que oram. É muito bom isso. Mas entenda uma coisa, meu irmão. A oração mais poderosa da sua vida vem de você mesmo. Não é ninguém. A minha oração não tem maior poder do que a sua própria oração na sua vida. O grande problema é que as pessoas não oram, elas tentam terceirizar. E isso é um problema, quando as pessoas tentam terceirizar aquilo que é delas. E o texto, Paulo está falando aqui, olha, leve para Deus. Leve para Deus, é só pedir. Olha que palavra tremenda. Paulo está falando aqui, olha, é só vocês pedirem a Deus. Olha que ele fala, apresentem seus pedidos a Deus. Em outras palavras, é só pedir. É só pedir que Deus vai fazer. Agora, muitas pessoas não têm pedido. O salmista, ele nos deixa claro que Deus nos ouve quando nós oramos. Ele nos atende, ele intervém, Deus intervém nas nossas questões quando nós pedimos a Ele. Mas, infelizmente, queridos, escute o que eu vou te dizer agora. Escute isso porque isso é muito sério. Infelizmente, a maioria das pessoas só oram quando já estão esgotadas todas as tentativas de resolver os problemas dela da forma que ela pensa, da forma que ela acha, da forma que ela acredita, da forma que ela entendeu que era melhor. Ou então, quando o barco já está afundando, ela lembra de orar ou de buscar alguém para orar por ela. Quando, na verdade, nós deveríamos estar diariamente colocando a nossa vida, o nosso trabalho, nossos sonhos, nossos empreendimentos, nossas necessidades na presença de Deus. São pouquíssimas as pessoas que oram diariamente, antecipando tudo aquilo que pode acontecer na vida dela, pedindo a Deus para que Deus guarde. E é por isso que o apóstolo fala, e se você ler o versículo 6 e 7, Paulo está dizendo assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, Paulo está dizendo que quando nós aprendemos a orar, a colocarmos diariamente
as nossas necessidades, as nossas lutas, os nossos problemas em oração, na presença de Deus, quando eu me posiciono diariamente, entendendo que eu sou o maior responsável, o único responsável pela minha vida diante de Deus. Eu posso ter o pastor me ajudando, o irmão A, o irmão B me apoiando em oração, mas a minha oração é a que terá mais poder sobre as minhas coisas, minhas necessidades. A minha oração é a que terá mais efeito sobre a minha vida. Então, quando eu faço isso, eu não vou andar ansioso. Deus vai me dar paz, porque a minha vida vai estar na presença dele. Então, por isso que Paulo fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma. E aí ele continua, ao invés disso, em outras palavras, estou parafraseando com o apóstolo Paulo, ele diz, ao invés disso, ao invés de você ficar ansioso, ao invés de você ficar preocupado, ao invés de você ficar desesperado, ao invés de você perder sono, ao invés de você ficar nervoso, ao invés de você ficar irritado, ao invés de você não ter mais nem apetite para comer, por conta das dificuldades, por conta das suas necessidades, por conta do seu dia a dia, apresente tudo a Deus em oração. Leve o seu pedido a Deus em oração. Aí ele continua dizendo assim, e a paz de Deus, olha o que diz no verso 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que coisa extraordinária, meu irmão. Quando eu aprendo o caminho da oração, quando eu aprendo, eu me disciplino a diariamente estar colocando a minha vida na presença de Deus, colocando as minhas batalhas, as minhas lutas, as minhas necessidades, os meus problemas, os meus sonhos, quando eu aprendo eu mesmo me tornar responsável pela minha vida em oração, em buscar a Deus, quando eu entendo esse sacerdócio pessoal, esse ministério pessoal da oração, que eu não posso transferir para ninguém, eu vivencio isso, eu ponho isso em prática na minha vida. Entenda uma coisa, Paulo responde, a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. E você vai ter tranquilidade para trabalhar, para administrar, para gerenciar, para gerir a tua vida e tudo aquilo que está ao teu redor. E certamente os teus empreendimentos, os teus afazeres, os teus negócios darão muito certo. O pastor David Ponchu conta uma história muito interessante num livro que ele tinha muito antigo, chamado A Quarta Dimensão. Ele dizia que o presidente da República, que era um presbítero da igreja dele, na Coreia, era uma igreja de milhões de membros. O presidente era presbítero na igreja e um dia o presidente falou para ele, olha pastor, eu gostaria muito de ter tempo como o senhor tem para orar, mas a minha vida é muito corrida. E ele disse, mas a oração é exatamente isso, para nos tirar as cargas da vida. Vamos orar amanhã e fazer um teste. E no outro dia eles oraram por quase 2 horas. Uma semana depois, o presidente liga para ele e fala, pastor, nós podemos orar amanhã mais um tempo? Ele sorriu e perguntou, mas e a sua agenda? Aí o presidente disse assim, mas pastor, enquanto nós orávamos, Deus cuidou da minha agenda. Escute isso, querido. Quando nós colocamos as nossas vidas na presença de Deus e aprendemos o caminho da oração, Deus cuida da agenda das nossas vidas. Guarde isso no seu coração. Pai amado, que esta palavra possa tocar estes corações e estas vidas neste dia, e que os teus filhos entendam este princípio, esta chave, que eles entendam que a oração é uma chave poderosa que o Senhor deu para eles, para que eles possam abrir as janelas dos céus sobre a vida deles. Que eles entendam que tem uma chave do Senhor nas mãos deles e que eles podem acessar as coisas espirituais, o mundo espiritual, através da oração, algo tão poderoso para as nossas vidas. Deus, que isto venha a ser algo vivenciado, experimentado pela vida dos teus filhos. Que nesta manhã o teu Espírito Santo os toque, os abençoe, de tal forma, Senhor, que eles venham entender a importância da oração, para que eles possam saber, ó Deus, que eles têm toda a liberdade do Senhor para apresentar os seus pedidos ao Senhor a cada dia
e que o Senhor cuidará das necessidades, porque o Senhor é um bom pai para aqueles que são bons filhos. Que assim, ó Deus, o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente no decorrer de toda esta quarta-feira, na tua família, no teu trabalho, em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.